E bem, estamos aqui novamente para fazer um vídeo novo. Desta vez é um vídeo diferente, um clima assim mais calmo também, porque o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre mim. Vocês conhecem-me como Yuri Saipix. Muitos de vocês nem sabem qual é o meu último nome, muitos de vocês nem sabem o porquê desse nome, nem sabem a minha idade, não sabem o que eu fiz, o que eu não fiz, de onde venho. E este vídeo vai ser basicamente a falar um pouco sobre mim, sobre o meu projeto, desde novo até atualmente. Posso dizer já que foi difícil, não digo que não, não posso dizer que não tem situações piores, ou famílias piores, ou por aí fora, mas não foi fácil. Mas estamos cá hoje para contar a história e é o que importa. E para começar, o meu nome é Yuri André Rosário Gonçalves, ok? Eu sou conhecido nas redes sociais como Yuri Saipix. Este nome veio um pouco de uma brincadeira entre colegas na escola. Acabou por ser, na altura usávamos muito o Skype, usávamos muito, acho que o Skype era outras redes sociais, uma forma de dizer, e eu tinha a ideia, até disse aos meus colegas, qual o nome eu meto. Eu queria um nome bom, com o meu nome e letras curtas, que as pessoas pudessem decorar de forma rápida e prática. E um colega, depois de lá vários nomes, um colega disse-me, juntamos o S de Skype, fica Sai, uma forma de dizer. E outra coisa, olha, ficou Saipix. Eu nem sei se lê-se assim, sinceramente. A gente escreve SYPX, então eu nem sei se lê Saipix, mas ficou Saipix e pronto. E desde o tempo da escola que ficou esse nome. Não sei sequer se pretende mudar, se digo correto, se não digo, mas foi uma coisa assim de outro mundo. Na altura fazíamos vídeos relacionados a gaming, depois passámos para vlogs, trollagens, etc. Depois voltámos ao gaming. Entretanto, começámos a andar de moto e mudou completamente o rumo. Os meus vídeos passados estão todos no privado, para eu matar saudades do tempo antigo, porque eu fazia vídeos na escola, filmava as aulas às vezes de ginástica, etc. O meu dia a dia, como eu vinha para cá, para Évora. Epá, foi uma cena muito fixe, mas mudámos completamente o rumo e estamos cá hoje. Para começar, eu cresci no Algarve, mais para ser específico, zona de Quarteira. Quando eu era pequeno, eu fui levado para um orfanato, eu e os meus dois irmãos, a minha irmã, que é a do meio, e o meu irmão mais novo, que acabou por ser separado logo à nascença, por erros dos meus pais. Eu não vou entrar muito em pormenores, porque acho que vocês conseguem entender bem. Entretanto, eu fiquei sempre com a minha irmã, não nos parámos em orfanato nenhum, tipo, passámos por vários orfanatos. Entretanto, os meus tios tentavam sempre ficar com a gente, era difícil porque todos os meus tios tinham filhos já, alguns até 2 e 3 filhos, o que era mais complicado, ainda por cima naquela altura. Mas eu tive sorte com o meu tio Luís e a minha tia Luísa, acabaram por conseguir ficar com a gente. Fiquei eu, a minha irmã e os 2 filhos deles, que é o David e a Jéssica, que acabaram por virar irmãos. Crescemos desde novos, desde os meus, não sei ao certo, 9, 10 anos, até eu fazer 18, eu vivi com eles. Foi uma altura boa, porque foi a minha parte da infância. Eu saí do colégio e tive, do orfanato, e tive ali a cena do futebol. O meu tio inscreveu-me no futebol logo na altura que viemos para a Quarteira. E foi uma cena muito fixe. Eu apaixonei-me por futebol, vivi o futebol muito tempo. Só para vocês terem noção, quando eu me portava mal na escola, os meus tios diziam: olha, portaste mal, ou não passaste no teste, ou assim, ficas X tempo sem ir ao futebol. Eu desatava a chorar, às vezes virava as costas caladinho, ia chorar para um canto da casa. Foi uma cena muito fixe, porque eu amei tanto aquilo, as pessoas ao meu redor, o futebol. Eu sentia-me bem a jogar futebol com a equipa, o que na altura fui para uma equipa local em Quarteira, que acho é cool,
ainda existe, não tem de futebol já de júniores ou que é uma coisa assim, acho que é só futsal, se não me engano, mas ainda hoje eu vou visitar, cada vez que lá vou, visito o presidente, sempre posso, falo com o presidente, foi uma pessoa também que me ajudou muito no meu crescimento lá dentro, sempre me apoiou, e tudo o que eu posto, independentemente seja de futebol ou não, ele partilha vídeos do YouTube, ele partilha. Epá, eu tenho um amor por aquelas pessoas que, epá, ainda hoje eu às vezes me emociono a contar isto a algumas pessoas, porque cada vez que eu lá vou ao Algarve e visito certas pessoas, dá-me uma. Como se eu tenho um apego por aquelas pessoas que cuidaram de mim quando eu era novo. Epá, é uma coisa do outro mundo. Amigos, eu sempre tive bons amigos porque, pronto, eu fui uma pessoa que me deu bem com toda a gente, tinha os meus problemas sim com pessoas, mas eu sempre fui o tipo de pessoa calmo, sossegado, no meu canto, evitar os problemas. Epá, e houve uma certa altura da minha vida, foi ali na zona do quinto, sexto ano, onde eu comecei-me a baldar, de uma forma de dizer, fiz uns amigos mais irresponsáveis, de uma forma de dizer, que acabaram por me puxar para esse tema também. Acabei por às vezes faltar às aulas, ou ficava nos intervalos a jogar a bola ou a fazer outra coisa e não ia às aulas. Deixei de estudar. Ahm, Seguindo isso, pronto, fui até ao nono ano, fiz 3 cursos de informática, artes e comércio. Ahm, Ainda do 10º ano até o 12º estava num curso de gestão desportiva profissional, acabei por não o completar. E antes de fazer 18 anos, eu conheci a minha mulher em 2016 e um dia depois de fazer 16 anos, literalmente, conheci ela através de um amigo meu e, epá, uma semana depois começámos a namorar. Foi uma cena assim de outro mundo. Eu gostei dela logo de início, logo que vi ela assim em videochamada, gostei muito dela. Não era a mulher mais bonita do mundo, eu também não era o gajo mais bonito do mundo, sou sincero. Não que agora seja, mas comparado como eu estava, mudei muito. Eu vejo em mim uma mudança radical, desde maturidade até a forma de vestir. Então eu conheci ela um dia depois de fazer 16 anos. Depois, 3 em 3 meses, eu vinha cá, a Évora, ela ia lá nas férias de escola. E quando eu terminei a escola, antes de fazer 18 anos, faltava 15 dias para fazer 18 anos, ela estava lá de férias e eu disse ao meu tio: Tio, eu quero ir viver com a Sónia, quero ir fazer uma vida com ela. O meu tio disse: "Epá, é muita pena porque eu queria que tu fosses para a tropa ou que focasses no futebol, por aí fora." E foi mal, mas ele apoiou e disse: Mas se é isso que tu queres, vai, tens sempre aqui as portas abertas, sempre precisares, nós estamos cá. E assim foi. No mesmo dia, os pais dela vieram-nos pescar ao Algarve, a quarteira, e vim para Évora. Quando cheguei cá, eu não tinha carta, eu não tinha trabalho, a gente vivia com os pais dela. Foi uma época complicada porque a gente tinha objetivos e não conseguíamos alcançá-los porque não tínhamos condições para isso. Entretanto, eu fui para o campo com ela, trabalhámos no campo, a apanha da azeitona, fitas de tomate, ou seja, aqueles trabalhos de campo, mesmo aqui ao Alentejo. Entretanto, ela engravidou, ela tinha 18 anos, eu tinha 19, ela engravidou, eu aí decidi ir para as obras, ganhava sempre um pouco mais, era mais duro, era muito duro, e uma pessoa como eu que não estava habituada a isso, foi difícil, mas habituei-me, comecei a gostar daquilo, comecei porque eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender e comecei a gostar daquilo que estava a fazer, e eu via que o meu patrão ali era uma zona da aldeia, a vila. Basicamente ele apanhava as obras todas e ele começou a ter uma confiança em mim que começou-me a deixar rebocar paredes sozinho, ia para outras obras eu ficava a rebocar ali. Epá, foi uma cena fixe, uma aprendizagem para mim também. Entretanto, já era a altura de pandemia, em 2020, 2019, 2020, eu continuava nas obras, a ganhar mais um pouco. A criança nasceu, o meu filho Martim, que neste momento já tem 5 anos, vai fazer já 6 em abril.
foi uma época que eu digo que foi diferente, eu não estava habituado. Sou-vos sincero, tanto no início, quando ele nasceu, eu ainda não tinha noção, ainda não estava em mim que era pai, que tinha ali uma criança minha e da minha mulher. Foi uma altura em que eu ainda não tinha maturidade, já estava a desenvolver isso, mas era diferente. Eu não tinha noção que aquele era o meu filho, não tinha aquela noção de chamar de filho, tanto que eu às vezes dizia: olha amor, a criança está a chorar, ou o que é que eu faço, ou assim. Eu não tinha aquela coisa de é meu filho. E foi uma altura muito fixe também, porque aprendi a ser pai, aprendi que eu queria dar ao meu filho tudo aquilo que eu não pude ter na minha infância, desde carinho, amor, atenção, porque, como eu disse, eu cresci em orfanatos praticamente. Entretanto tive a sorte dos meus tios me adotarem e aí mudou um pouco a minha vida, muito a minha vida, então eu sou muito grato a eles por isso. E eu não tinha bem a noção de, epá, eu sou pai. Até que tivesse essa noção, eu não tinha aquilo de chamar de filho, ou não tinha. Eu chamava de criança ou gaiato, uma forma de dizer. E entretanto eu comecei a ter um amor pelo meu filho enorme. Eu fazia de tudo para o fazer sorrir, eu fazia com cada palhaçada que eu nunca me imaginava a fazer. Epá, e foi uma situação boa para mim, cresci, a minha mulher também era nova, cresceu também. Foi uma altura também difícil porque quando ele nasceu, ao primeiro mês ele deixou de mamar, a minha mulher ficou sem leite, tivemos que comprar aqueles pacotes de leite em pó, o que acabou por ser muito caro porque ele por semana bebia 2, 3 daqueles e aquilo era 40, 50 euros cada um, e por semana só beber leite daquele foi complicado. Tivemos ajuda também dos meus sogros, até hoje ainda temos, e graças a Deus é o que eu agradeço muito do fundo do coração às pessoas que nos apoiam, que cuidam de nós e se importam connosco. Eu sou muito grato a isso, não só à família, mas também a vocês que me têm apoiado desde o início do canal, comentado, agora a interagir. Epá, e daí eu estar a fazer também este vídeo para vocês me conhecerem melhor, saberem o tipo de pessoa que eu sou. E é uma cena fixe. Epá, passado alguns anos, eu estava nas obras, a gente mudou-se aqui para uma aldeia aqui mais perto da cidade de Évora, porque lá não tínhamos carta, não tínhamos nada, e o trabalho, pronto, era ali perto, não tinha outra hipótese de vir para Évora, era 40, 50 km de Évora, não dava. Entretanto viemos aqui para perto, estava na abertura de um hotel, que era o Octante Évora, na altura até Évora Farm Hotel. E eu candidatei-me para copeiro, a minha mulher para housekeeping, para limpezas de quartos. Entretanto fomos aceites, foi bom para a gente, crescemos um pouco lá dentro, mas eu comecei a ver que eu não tinha vida. A minha sogra, tive sorte da minha sogra ficar com o meu filho enquanto a gente trabalhava, mas a gente ali não tinha vida. Eu entrava às vezes de manhã, saía à noite, fazia às vezes 20 horas, às vezes ficava muitos dias sem folgar, eu chegava a ficar 15 dias sem folgar. Foi uma altura chata, mas eles deram-me valor e fiquei 17 dias como copeiro. Entretanto, depois desses 17 dias passaram-me como cozinheiro e foi aí que eu comecei a subir na vida, profissionalmente. Fiquei no hotel 2 anos e meio, mas eu comecei a achar aquilo sem vida, uma forma de dizer. A hotelaria, a restauração é uma prisão. Quem tem família e filhos é muito complicado, e não venham dizer que conseguem assim, porque é muito difícil. Ou tu abdicas da tua vida para ficar lá, ou tu tens que arranjar um esquema para poder teres um horário flexível para poder estar com a tua família. E eu ali não tinha. Como eu disse, eu fazia muitas horas, e pronto, acabei por me despedir de lá, que já não aguentava muito, era muita pressão, era chefes desrespeitosos, brincadeiras que eles faziam como mata-leões, coisas assim que eu detestei aquele clima, porque também era muita mudança de chefes novos e pronto, foi uma confusão enorme. Entretanto, despedi-me, dei o tempo que tinha a dar, mudei-me para o Convento do Espinheiro, que é na zona em Évora,
à saída de Évora. Também é um hotel de 5 estrelas, este até é de 4, se não me engano. E epá, fui para ali a entrevista como empregado de mesa, porque queria mudar um pouco também aquilo que eu fazia, queria experimentar coisas novas. Como eu disse, eu sempre gostei de aprender e daí eu ser a pessoa que sou, humilde e isso. Epá, e eu fui para ali como empregado de mesa, mas ele olhou o meu currículo. Epá, mas tu fizeste cozinha o tempo todo e blá blá, e então disse, olha, vê lá, queres ir para empregado de mesa, temos também a vaga de pizzaiolo, faz parte de cozinha, mas mais virado, tens ali o restaurante sozinho, que é o restaurante italiano, pizzas, massas e isso, e eu acabei por escolher outra vez voltar para a cozinha, para a pizzaria, onde fiquei ainda ali a fazer pizzas 2 anos e meio aproximadamente também. Despedi-me em dezembro, no final do ano, onde foi a altura que também casei. Eu casei com a minha mulher dia 29, se não me engano. Eu já não tinha, acho que foi 29 de dezembro de 2025. Nós decidimos casar. Os vídeos, posso dizer que foi uma coisa que eu gostei muito desde novo gravar. Foi isso, eu sempre gostei de gravar, estar a falar para uma câmara, conhecer pessoas novas. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que eu conheci desde que criei o canal e desde que comecei com o mundo das duas rodas também. Epá, foi uma cena muito fixe, depois virem as parcerias e eu começar a ver resultados. Por exemplo, na cidade de Évora não havia nenhum motovlog, eu acho que ainda nem existe, sinceramente. E as pessoas de Évora comentarem, começarem-me a conhecer, por vídeos que eu fazia ser em Évora, começarem-me a conhecer. Motoclubes, grupos de WhatsApp e de, pronto, aqui da zona do Alentejo começarem-me a conhecer e foi-se espalhando. Hoje eu estou na cidade e buzinam-me, cumprimentam-me, eu estou a fazer alguma coisa, param-me a dizer que vê os meus vídeos, gostam muito dos vídeos. Epá, é uma cena muito fixe, vocês não têm noção do quão feliz me deixa eu estando a ajudar alguém e a pessoa estar-me a ajudar, dizendo essas palavras para mim deixa-me muito feliz, muito contente. Ter pessoas como certos youtubers, influencers também, como o Bernardo Gordão, ou Gardão, eu nem esqueço-me sempre o nome dele, que está na Bélgica e fala comigo como se fôssemos irmãos, ajudou-me, apoiou-me, ele próprio disse que gostou muito da pessoa que eu era, está lá e os vídeos chegaram lá. Epá, é uma cena muito fixe, a gente acaba por se motivar de certa forma. Eu vivo a minha vida feliz, não me falta nada. A minha família, graças a Deus, também não falta nada. O meu filho, é o que eu digo, eu por mim dou tudo o que eu posso a ele, não tudo o que ele quer, mas tudo o que eu posso e vejo que é necessário. Eu posso-vos dar um exemplo de uma situação que eu fiquei muito emocionado. Foi há cerca de 2 meses, por aí, ou um mês ou dois. Aí, aí não sei se deu para ouvir, mas isto são raios a caírem para ali para o lado. Está aqui, está a haver uma tempestade daqui a pouco e a gente aqui a gravar. Mas voltando ao assunto, foi uma situação em que foi há cerca de um mês ou dois. Eu tinha oferecido um tablet já há algum tempo ao meu filho, com a minha mulher, um tablet de criança, com aquelas capas, o tablet não aguentava nada, não tinha espaço para nada. Pronto, já era aqueles tablets mesmo de criança. Só que ele começou a crescer, começou a gostar de ver YouTube, ter os joguinhos dele, deixou de ser aqueles jogos didáticos, começou a ser jogos mais pesados. Quando eu ia a ver, ele tinha 30 jogos instalados e aquilo já tudo lento. Epá. E então eu e a minha mulher acabámos por lhe oferecer um tablet grande, um tablet bom, e quando eu fui comprá-lo, paguei e cheguei com ele ao carro, eu olhei para a minha mulher e comecei a chorar. Foi uma cena que me deixou muito emocionado, porque posso proporcionar ao meu filho aquilo que eu não tive quando era novo, e isso deixa-me muito feliz. A gente poder dar aos nossos filhos aquilo que a gente não teve, e eu sabendo como eu cresci, aquilo que eu tive com a minha irmã, foi uma cena muito complicada. Eu vejo que dando ao meu filho aquilo que eu não tive, consigo deixar ele feliz e eu sinto-me muito feliz mesmo, do coração. Para mim é muito bom mesmo
eu sinto-me muito bem, eu às vezes até fico assim meio emocionado a contar estas coisas porque faz-me lembrar daquilo que eu tive. Epá, e hoje eu não me falta nada, eu literalmente não me falta nada, eu tenho família feliz, tenho um carro que é o BMW 116D Sportline que comprámos do zero, novo, num concessionário BMW. Depois veio a 125 a Mota, depois vendi a 125, comprei a Voge. Entretanto, um ano depois de comprar a Voge, não forcei, mas motivei a minha mulher a tirar a carta também, a carta A2. Ela conseguiu tirar, entretanto lhe ofereci a carta. Depois no Natal de 2024 consegui-lhe oferecer a MT-07, onde é esta que está aqui atrás, que é a única moto que temos agora, que a Voz já foi vendida, que também passei e vou guardar muitas memórias com a moto, porque foi uma moto que me proporcionou muito e fez-me crescer muito. E é isso, eu pronto, consegui conquistar muita coisa com a minha mulher. Hoje não nos falta nada. Estamos, o próximo objetivo com certeza é comprar uma moto maior. Eu vendi a Voz mesmo para isso, para poder comprar uma moto maior, que ainda não vos vou dizer qual é que é. Mas não vai ser já, porque é como eu digo, eu não gosto de financiamentos, então eu vou juntar um pouco para poder comprar a moto. E agora começou a chover, a vir vento, e é isso. Então, acho que já deu para perceber um pouco sobre mim, acho que vocês já puderam me conhecer um pouco. Mandem mensagem nas redes sociais, eu respondo a toda a gente, muitos mesmo mandam mensagem, falam comigo, ficamos amigos. Falam de vocês, eu falo de mim, comentam minhas coisas, eu vou comentar as vossas. Olha o cão aqui. Olá, está tudo bem? Olha, não me conheço. Não me conheço. Está tudo bem? Hã? Está tudo bem? Sinceramente não me conheço de lado nenhum e veio aqui ter. Então malta, começou a chover, um grande abraço. Este sou eu, o meu nome é Yuri e espero que os meus vídeos consigam te fazer deixar bem disposto, alegre, porque é isso que eu tento proporcionar gravando, é poder demonstrar a minha vida para com vocês e demonstrar a minha felicidade, alegria e tudo um pouco. As minhas conquistas também são tuas, que estás-me a assistir, então um grande abraço por tudo o que tu tens feito por mim, todo o apoio. Se vocês quiserem me ajudar, aqui em baixo vai estar a entidade de referência via PayPal, só se tu quiseres, como é óbvio. E é isso, um grande abraço a todos vocês e vemos no próximo vídeo. Tchau!